Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa pré-aula. Eu sou o professor Aguiar, aqui da ADBlu, e será um prazer poder lhe servir para lhe ajudar a ter uma excelente aula. Lembrando, a você que está aqui pela primeira vez, talvez, você venha inscrever no nosso canal e então acionar as notificações para você acompanhar o nosso trabalho que realizamos com muito carinho para poder lhe ajudar na sua docência. Eu quero apresentar a vocês a minha metodologia de pré-aula. Geralmente, eu sempre inicio com uma sugestão didática, que é geralmente uma pergunta interativa, e no desenvolver também sugiro outras didáticas. Um subsídio teológico é um dedinho de teologia ou de argumentação bíblica para acrescentar o que está na lição e aquilo que você poderá pesquisar fora do material. E sempre termino com uma sugestão ou com uma indicação literária ao professor. Muito bem, nós estamos na lição 14, logo nós estamos na última lição do nosso trimestre. Lembrando a você que começar um trimestre é muito bom, mas terminar é melhor ainda. É importante você, docente, preparar uma aula especial. É importante você pensar em algo novo para você terminar, concluir mais um ciclo. Dou algumas sugestões. Primeira, faça uma pergunta diante da classe, qual deles que não faltou em nenhum domingo desse trimestre? Olha, se houver muita gente, faça que eles ficam em pé ou que eles levantam a mão, e se na sua comunidade poder bater palma, aplauda a perseverança deles, senão vocês apenas destacam aí a importância da perseverança, da permanência nas frequências da escola dominical. Se for um grupo razoável, talvez você pode então preparar aí um presentinho, uma caneta, alguma coisa simbólica, mas destacar aqueles que não faltaram nenhum domingo, olha, é um ponto importante para terminar o seu trimestre. Eu vou sugerir também você fazer algo diferente. Você que talvez não tenha feito isso ainda. Terminar o trimestre sempre é um desafio para o professor. Em que sentido? De ter aquela paz, aquela segurança de que esse trimestre foi proveitoso. Temos um grande desafio como professores, pastores, pregadores, de fazer com que o povo absorva o conteúdo ministrado. E esse é o momento que eu vou sugerir a você uma dinâmica. Você pode fazer ela de várias maneiras. Por exemplo, selecione algumas pessoas que você sabe que tem uma facilidade para comunicar. Selecione algumas pessoas para que elas dê um depoimento a respeito do que mais acrescentou na vida delas ao longo do trimestre. Você pode fazer isso na hora da sala de aula. Você pode, então, quem aqui deseja compartilhar com a classe aquilo que mais te marcou, aquilo que mais te acrescentou, aquilo que mais contribuiu para a sua espiritualidade em alguma lição ao longo desse trimestre. Você poderá já comunicar antecipadamente para que elas sejam espontâneas, né? Ou se você percebe que a sua classe tem uma facilidade de responder a esses exercícios, sem nenhum problema. Uma outra maneira também, se você tem acesso à mídia, né, é um data show, você pode gravar alguns depoimentos, selecione 2 ou 3 pessoas, 4, de algumas faixas etárias diferentes, para eles falar em 1 minuto, não pode ser muito longo, porque, percebe, há muita coisa para acontecer na sala de aula. Um vídeo de 1 minuto e meio, e nesse depoimento ele pode gravar do seu celular, ou você pode, com um celular de mais qualidade, né, escolher um momento para que ele faça essa gravação. E nesse 1 minuto ele irá dizer: esse foi um trimestre abençoador na minha vida, e eu quero destacar, por exemplo, a lição dos sacrifícios pacíficos. Aquela lição marcou a minha vida porque chamou a minha atenção para a voluntariedade. Ponto. Então você pode fazer isso em forma de vídeo, né, de 1 minuto, 2 minutos no máximo. Você pode fazer isso na própria sala de aula, ou você pode pedir para alguém escrever. Escreva uma frase que resume esse trimestre para você.
Então, há várias maneiras para você começar essa aula puxando aí uma síntese, né? Uma suma, um resumo de todo o trimestre. E você vai apalpar, então, a classe, o quanto que eles absorveram ao longo do trimestre, ok? No que tange a você, eu sugiro também que vocês venham a explorar as 3 palavras-chave do trimestre. Então, logo na capa da nossa revista, você tem as 3 palavras-chave, que é a adoração, a santidade e o serviço. Você pode fazer uma síntese, você pode fazer um resumo de todo o trimestre nessas 3 palavras, ok? É uma sugestão para você apalpar, de alguma maneira, essa jornada aí de 3 meses, ok? Muito bem. A lição de hoje é uma lição cujo título é Entre a Páscoa e o Pentecoste. Eu vou dar uma sugestão pedagógica ali de introdução, ok? Você pode perguntar, né? Quem gosta de festa? Quem gosta de festa aqui? Ah, claro, todo mundo estará se manifestando. Aí você pergunta, por que você gosta de festa? Festa é lugar de quê? Quais são as lições, quais são as representativas ou as representações de uma festa? Então, eles vão dizer que é alegria, é gratidão, é momento de comunhão. Ok. Tendo dito isso, você pode destacar que, na Bíblia, festa no calendário do povo de Deus não é ideia do homem. Não foram os homens, não foi Moisés ou Arão que chegou diante de Deus e disse, Deus, olha, nós estamos aí nessa peregrinação e olha, Deus, tá uma coisa assim meio monótona. O que o senhor acha da gente colocar algumas festas aí no calendário? Aí Deus fala, nossa, meu filho, que ideia fabulosa. Nossa, ok, coloca aí, Moisés. Quantas festas você acha? Não, Deus, eu penso que umas 7 festas tá bom. Não. Festa na Bíblia é ideia de Deus. Festa na Bíblia é ideia de Deus. E o que você pode destacar aqui? Você deve destacar de que Levítico é um livro que ele vai terminando, né? Ele vai terminando aí o livro nessa tônica de festa. Porque todos os sacrifícios, todas as leis ali, era exatamente para terminar em celebração e não em um fardo pesado. Então a grande lição na sua introdução é dizer de que festa é ideia de Deus. Mas não apenas isso, mas que a vida cristã precisa redundar em uma celebração. Todos os mandamentos das Escrituras para a nossa vida cristã são mandamentos para que a nossa vida seja uma festa, uma alegria, um momento de muita graça, de muita gratidão e assim por diante. Tudo bem? Essa seria então uma sugestão introdutória, porque a lição de hoje fala sobre 2 grandes festas. Ok? Muito bem. A sugestão didática para o primeiro tópico, que tem aí Cristo, a nossa Páscoa, talvez seja interessante você, professor, dar uma pincelada rapidamente nas 7 festas. Lembre-se, haviam 7 festas no calendário judaico. Você que tem acesso a Data Show, você poderá projetar essas 7 festas, você pode fazer lá uma planilha, né? Ou uma imagem. No Google você encontra essas imagens com as 7 festas, as suas datas, referências bíblicas e o seu simbolismo, ok? Você pode fazer isso. Mas é importante você destacar que dessas 7 festas, 3 eram nacionais e eram obrigatórios para os homens participarem dessas festas, porque eram as mais emblemáticas, ok? Eram as mais emblemáticas. A lição tratará apenas da Páscoa e do Pentecoste, que é as 2 mais significantes festas desse calendário. Claro que todas as outras têm aí o seu simbolismo. Por exemplo, a festa dos tabernáculos,
onde que eles passavam um período de tempo em tendas para lembrar da peregrinação, a festa da expiação, né? Enfim, todas as outras festas têm o seu valor, mas essas são especiais e o nosso trimestre terminará então falando sobre a Páscoa e o Pentecoste. A sugestão didática para o primeiro tópico, eu sugiro o quê? Faça uma narrativa histórica da Páscoa. Então, no capítulo 12 de Êxodo, você tem lá uma narrativa completa a respeito da Páscoa. Você poderá fazer isso de uma maneira contada, dramatizada, ok? Se você fazer isso, então leia, releia o texto, a história, para que você o fale com muita propriedade e detalhes, ok? Se você não tiver essa facilidade, eu sugiro que você escolha alguém ou você mesmo leia a narrativa da Páscoa de uma maneira assim bem dinâmica, ok? De uma maneira dinâmica. Por quê? Porque essa sugestão didática dependerá muito dessa narrativa, ok? Então essa narrativa precisa ser com muita propriedade. Por quê? Terminado essa leitura, você poderá fazer duas perguntas. Primeira pergunta, o que é? O que é Páscoa para você a partir dessa narrativa? Fala em uma palavra, no máximo duas, ok? Claro que muitos leram a lição, eles falarão a redenção, libertação, né? E assim por diante, ok? Valoriza as respostas, mas a segunda pergunta é a mais importante. Quais saberes ou quais lições, né, aprendemos para a vida prática cristã a partir dessa narrativa da Páscoa? Por quê? Você, professor, precisa se esforçar para que cada movimento do seu ensino precisa ser traduzido em termos práticos. Então a questão é, após essa narrativa da Páscoa, o que você aprende para o seu hoje, para a sua segunda-feira, para o seu dia a dia? Quais são as lições práticas, ok? Essa é a pergunta. Você pode, para dinamizar a sua aula ali, separe de 2 em 2, ó, de 2 em 2 aí no banco, pergunte aí um ao outro quais são as narrativas. Você pode abrir o texto lá, né, de Êxodo capítulo 12, e eles vão conversar, tá? Eles vão conversar, dá 2, 3 minutos ali, ouça eles. Então eles falarão muitas respostas, valorize cada uma delas. Eu destaquei apenas 3 aqui para que, porventura, haja uma timidez por parte deles, você precisa estar sempre preparado para dar um ponto de partida. Tudo bem? Eu separei 3. Por exemplo, a narrativa da Páscoa nos traz uma lição prática a respeito de uma festa em família. A Páscoa era uma festa que deveria ser celebrada não na individualidade, mas em família. Isso fala do compromisso de Deus para com a minha família e que todo o projeto de Deus diz respeito à minha vida. Então, por exemplo, você pode dizer, quantos aqui tem promessa de Deus? Homens. Quantos homens aqui tem promessa de Deus? Ou, melhor ainda a pergunta, quantos homens casados aqui tem promessa de Deus? Aí levanta a mão. Ou quantas mulheres casadas aqui tem promessa de Deus? Ok. Pois bem, homem, você sabia que toda a promessa que Deus tem na sua vida não diz respeito a você. Diz respeito à sua casa. Diz respeito ao seu casamento. Diz respeito aos seus filhos. A promessa de Deus para a nossa vida envolve família. Isso quer dizer que quando você for celebrar a vida, você precisa celebrar pensando em família. Não há nada a comemorar se esse resultado não envolver a sua saúde familiar, ok? Uma segunda lição proposta aqui é que a Páscoa fala de uma libertação integral, de uma libertação total. Por exemplo, Deus poderia ter libertado eles apenas da escravidão. Deus poderia ter mudado o coração de Faraó dizendo, gente, ó, entendi as pragas e a partir de hoje vocês não serão mais escravos. Vocês não serão mais maltratados. Eles seriam, de alguma maneira, aí, livres, né, dessa escravidão sofredora, embora que estariam ainda em terras estranhas, mas não sofreria tanto quanto.
Deus poderia ter feito isso, mas não. A Páscoa foi uma libertação total. Eles foram libertos daquela escravidão, daquele sofrimento, eles foram libertos da geografia do Egito, da opressão política do Egito. Lembre-se que Faraó fez 4 propostas a eles, dizendo que eles poderiam sacrificar Deus na própria terra, eles poderiam sacrificar ali perto, eles poderiam ir, mas deixar os filhos, ou eles poderiam ir e deixar os animais. Olha as propostas de Satanás, através de Faraó, que tem o seu sentido muito, mas muito importante para nós. Então, a Páscoa foi uma libertação total. E isso fala do esforço de Deus que nós tenhamos uma salvação integral. Que você seja afetado em todas as áreas da sua vida. De que a vida cristã seja uma vida total, mas não apenas no aspecto espiritual, mas no aspecto social, emocional, físico, né? E assim por diante. E uma terceira lição que eu proponho aqui é a questão da confiança, né? A Páscoa fala de uma confiança, porque, olha, não era um plano estranho matar um cordeiro, pegar o sangue dele, sujar a porta, uma coisa nojenta. Imagina, você terminou de reformar a casa. Você terminou de reformar a casa, tudo muito limpo, tudo muito bonito. Aí, de repente, agora você iria sujar a sua casa. O que uma coisa morta, um sangue, tem a ver com salvação? Eles poderiam duvidar, porque de fato era algo estranho, não é? Ei, a salvação não tem muitas coisas estranhas? Como assim? Você orar pelos seus inimigos? Como assim? Você abençoar aqueles que maldizem contra você? Como assim? Coisa muito estranha. Mas exige o quê? Uma confiança de que se você obedecer, você viverá o melhor de Deus. Você desfrutará do melhor de Deus, que é o seu próprio ser, ok? Existem tantas outras lições e você poderá aí ser criativo, tudo bem? Essa é a sugestão didática, ok? Para você conectar o texto à vida prática, tá? É para hoje, é agora. Lembre-se, isso precisa ser traduzido em linguagens domésticas, casamento, pai e filho, patrão e empregado, tá? Leia, faça narrativa, o que isso ensina para hoje, nós, no nosso dia a dia, tudo bem? A sugestão teológica, você poderá, né, fazer então uma comparação tipológica, né? Uma comparação tipológica em relação ao cordeiro, né, da Páscoa e o cordeiro de Jesus, né? Coloquei algumas ideias aqui. Cristo é o início de uma nova história, assim como a Páscoa marcou um recomeço no calendário do povo de Israel, Cristo vai marcar um novo jeito de ser, né? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, ou nova criação é, as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. É um novo jeito de viver, é uma nova história, ok? Ó, olha as comparações. O que você poderá fazer ali? Se você tiver acesso a um quadro, ok? Você pode colocar aqui Páscoa, tá? Páscoa, faça uma divisão e coloca aqui Cristo, ok? Aí desse lado, você fala, ó, aqui a Páscoa era um novo recomeço, Cristo, uma nova vida. Você pode dinamizar isso ao longo da sua aula, ok? Cristo é o Cordeiro perfeito, ok? O Cordeiro ali, no sacrifício da Páscoa, deveria ser examinado durante 4 dias para ver se realmente ele estava em perfeitas condições. Cristo é também o nosso Cordeiro perfeito. Lembre-se que Jesus foi examinado por Pilatos. Eu não vejo nele mal algum, né? Muitos que participaram, né, do cenário do julgamento de Jesus declararam, eu não vejo nele mal algum. Jesus foi o Cordeiro perfeito, né? Por exemplo, você tem uma alusão muito bacana sobre isso, que você tem um cordeiro suficiente. O cordeiro é suficiente para uma pessoa, no sacrifício lá do Moriá, que Abraão iria sacrificar Isaac, então lá apareceu um cordeiro para ser suficiente
para substituir Isaac. Aqui na Páscoa, você tem um cordeiro suficiente para salvar uma família, ok? Em Isaías 53, você tem um cordeiro suficiente para uma nação, ok? E você tem em João, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Cordeiro Cristo, suficiente para salvar todo o mundo. Ele é o Cordeiro perfeito, ok? Uma outra comparação em relação ao Cordeiro da Páscoa e Cristo é de que o Cordeiro para salvar, ele deveria ser morto. Não sangra ele aí, tira aí um pedaço dele, pega o sangue dele e passe nos umbrais da casa. Pronto, deixa ele vivo. Não. Só poderia passar o sangue se o cordeiro estivesse morto. Jesus ele curou, ele libertou muita gente, mas o que vai tornar Jesus salvador do mundo é o sangue derramado na sua morte. É a morte de Cristo que torna o Salvador, porque é este sangue que vai trazer para perto aqueles que estão longe, é este sangue que vai nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Então, o cordeiro ali deveria ser morto para salvar a família. E Cristo é o nosso Salvador a partir da sua morte. Assim como o cordeiro foi uma segurança, né, para o anjo da morte não entrar, Cristo também é a nossa segurança aí em relação à ira vindoura. Tudo bem? Seguimos. A sugestão didática para o segundo tópico, que traz aí o Pentecostes, a festa das primícias, né? Bom, você deverá trazer uma narrativa bíblica histórica a respeito da festa. A lição tem uma informação. Se você quiser algo a mais, faça essa pesquisa. Mas a ideia é que o Pentecoste era a festa das primícias. Eu entraria com essa pergunta: quais os desafios de doarmos o melhor para Deus? Você pode separar em grupos, você pode lançar para toda a classe. Quais são os desafios de você doar o seu melhor para Deus? Eu deixei aqui algumas sugestões. Por exemplo, qual o desafio de você doar aí o melhor do seu tempo? O melhor do seu dinheiro, falando dos seus dízimos, das suas ofertas, dos seus projetos, da sua vida. Quais são os desafios que entra para obstacular, para impedir que o seu melhor sempre seja para Deus? O egoísmo, né? O egoísmo, né? O tempo. Eu quero pensar em mim, eu quero pensar no meu ego, no meu bem-estar. O dinheiro, eu quero pensar em mim, né? Talvez o egoísmo, o egocentrismo seja o maior vilão em querer impedir que eu dê o meu melhor para Deus. A avareza. Existem várias coisas que entram aí no nosso caminho para que o nosso melhor não seja para Deus, ok? Ouça as respostas, valoriza todas elas e você já vai para o tópico. Por quê? Porque o Pentecoste é exatamente essa festa das primícias, essa colheita. As primeiras colheitas deveriam ser ofertadas para Deus, entendeu? Então, assim, o Pentecoste tem muito a ver com o melhor, com o primeiro, o buscar primeiro o reino, oferecer primeiro para Deus. Então, o Pentecoste traz essa grande lição. Bom, na sugestão teológica, se você tiver acesso aí a uma mídia, ok? Eu coloquei aqui o link, tá aí no YouTube, e o título da música é Se Ele Não For o Primeiro. É do Quarteto Arautos do Rei. Se você tiver acesso, é um clipe, tá? Você passa o clipe lá no Data Show e eles vão ouvir a música. Eu separei aqui uma estrofe da música. Olha que coisa assim magistral. Vem, decide agora. Quem vai ocupar o seu coração? Mas lembre-se, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver. Você vai sorrir,
você vai vencer. Uma música assim muito poética, que vai trabalhar exatamente a ideia do Pentecoste, que é a festa em que eles celebravam a colheita, a primícia, as primícias daquilo que Deus havia dado. E então eles vão trazer e vai ofertar para Deus. Gente, como isso fala forte ao nosso coração. Porque, olha, de fato, se ele não for o primeiro, se ele não for as primícias, então não há nada mais para fazermos, porque nada mais será aceito. Eu penso que a grande lição do Pentecoste é exatamente essa colheita, essa ação do povo, né, de gratidão, de colher e reconhecer de que se veio de Deus, precisa voltar para Deus na sua maneira prioritária. Existem muitas lições para o nosso dia a dia, para o nosso estilo de viver, ok? Bom, o terceiro tópico é mais uma aplicação espiritual do Pentecoste, que eu coloco como sendo a grande colheita, né? O Pentecoste é uma grande colheita no mundo espiritual. A Páscoa, melhor dizendo, a Páscoa havia sido aí a grande semeadura da redenção. Ele nos resgatou. Você se lembra que Jesus diz assim, olha, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Falava da sua morte. Então a Páscoa foi exatamente essa semente morrendo em terra, para a nossa redenção, para a nossa salvação. E o Pentecoste? O Pentecoste é essa colheita. É o Espírito colhendo toda a semeadura do Cristo, do Cordeiro Pascual. Você pode aplicar isso, de que você está fazendo parte dessa grande colheita, no fervor do Espírito, no poder do Espírito. Não seja apenas parte dessa colheita, mas seja um instrumento para essa colheita. Porque no apagar das luzes, essa colheita fala de vida, fala de pessoas, de histórias que estão sendo resgatadas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A grande lição aqui espiritual é: eu faço parte dessa colheita, mas mais do que isso, eu preciso ser instrumento dessa colheita nesse tempo, no poder do Espírito Santo. Ok? Você pode perguntar entre os alunos quais são as relações entre Páscoa e Pentecoste, quais são as diferenças. Por exemplo, a Páscoa acontecia dentro de casa, o Pentecoste acontecia ao público. Você pode trabalhar dinamicamente com eles, tudo bem? A indicação de hoje não é em relação ao assunto, porque você precisa terminar, ok, a sua aula já preparando para um próximo trimestre, que será sobre as parábolas de Jesus. Então, já deixa aí uma indicação para os alunos ou para você, tá? Para você já começar aí, se preparar para o próximo trimestre. Diga aos alunos para eles adquirir esse material ou ter acesso a esse material através de algum outro meio, já preparando o coração para a próxima lição, ok? Próximo trimestre. Aqui está meu endereço, alessandroaguiar@hotmail.com. Esse é meu telefone, você pode enviar um zap se querer uma outra sugestão. Estarei em aberto para te sugerir ou receber uma sugestão de vocês, ok? Que Jesus te abençoe, espero ter contribuído para que você apareça diante dos seus alunos com muito entusiasmo, com muito encanto, e que esta aula tenha um sabor de que eu quero mais. Obrigado por ter estado conosco. Divulgue o nosso canal, e olha, continue com a gente. Toda semana, uma pré-aula para ajudar, auxiliar, que a sua aula seja inesquecível. Jesus te abençoe.